Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia aqui do Prepara Enem ISSA do Educa PE TV. E assim, agora eu preciso que vocês fiquem muito ligados em mim, porque eu vou fazer uma parte 2 da aula de citologia. Porque assim, a gente já teve aula de citologia, mas o problema é que o que eu vou falar hoje, eu acho que particularmente é a parte da citologia mais importante para o Enem. Depois que eu der essa aula, vocês podem procurar em questões antigas, que geralmente quando a gente fala de Enem, quando a gente trabalha Enem, vocês vão ver que o maior número de questões é sobre o que eu vou falar hoje. Até porque o Enem não é uma questão do que é o que é. Eles sempre vão dar uma situação problema, e nessa situação problema você vai filtrar qual é a informação na biologia que você precisa para resolver aquilo. E olhe, uma das partes da citologia que a gente mais encaixa nessas situações problemas é a que eu vou falar hoje. Então, por isso que eu preciso que vocês prestem muita atenção em mim. Beleza? Tranquilo? Então, olhem pro quadro que a gente vai ficar conversando. Presta atenção nele, tá? Léo, bota o quadro aí, por favor. Pronto. A gente vai ter essa parte aí da citologia 2. E olha, eu não poderia deixar de falar para vocês, nessa parte 2, sobre, eu acho que as estruturas que mais são faladas aí na prova do Enem. Eu preciso que vocês lembrem das famosas organelas, olha, organelas citoplasmáticas. Eu tenho as organelas, citoplasmáticas. A gente vai ter que dar conta das organelas citoplasmáticas. Léo, bota para mim aí, por favor, rapidinho. Vê, essas organelas citoplasmáticas, elas são estruturas, preste atenção, são estruturas que nós encontramos no citoplasma. E essas estruturas que nós encontramos no citoplasma, elas vão realizar uma porrada de funções. Aí o que é que eu vou precisar que vocês fiquem muito ligados nessa aula? Tem que saber as principais organelas e a função. As principais organelas e a função. Porque o que é que acontece? Sabendo as principais organelas e as funções, vocês vão conseguir resolver qualquer situação, problema. Tranquilo? Então, Léo, bota para mim de novo o quadro aí, por favor. Pronto. Primeira organela, vamos lá, com calma, tá? As principais. A primeira organela que eu preciso que vocês não esqueçam é uma das mais usadas. São os ribossomos. E eu vou ser bem direto para vocês não errarem em lugar nenhum. Olha, ribossomo, meu filho, vai ser responsável pela síntese proteica. Sempre que trabalhar com ribossomo, vocês vão dizer que o ribossomo, ele é o cara que é responsável pela síntese proteica. Por favor, não esqueçam que quando você trabalha com esse termo síntese proteica, na biologia, essa palavra síntese aqui, isso aqui vai significar formação. Isso aqui vai significar formação. Então, quando eu trabalho com a síntese proteica, eu preciso que vocês fiquem ligados que a gente vai ter a formação de proteína. Ribossomo é formação de proteína. E Léo, bota para mim, por favor. Olhe. E também não pode esquecer, preste atenção, que os ribossomos são as únicas organelas encontradas nas células procariontes. Lembre que na primeira aula de citologia eu disse a diferença de uma célula eucarionte e procarionte. Aí deixa eu dar uma dica. A célula eucarionte tem todas as organelas. A célula eucarionte vai ter todas as organelas. Agora a célula procarionte, olhem para mim, só tem ribossomo. Então, os ribossomos, eles são as únicas organelas que nós encontramos em uma célula procarionte. Todas as outras, só eucarionte, tá? Bota isso aí no quadro, tá? Eu vou botar. Léo, bota aí, por favor, no quadro aí pra mim, por favor. Lembrem que o ribossomo, olhe, os ribossomos, eles são as únicas organelas. Olha, são as únicas organelas encontradas, olha para cá, encontradas nos procariontes. Se a célula for procarionte, só tem ribossomo, tá? Mas não vai ter ribossomo no eucarionte, não? Vai, meu filho, eucarionte tem tudo. Eu tô falando procarionte, eucarionte tem tudo, tá? Então, ribossomo tem que lembrar disso. A segunda organela que a gente entra nesse grupo aí das principais, eu queria que vocês colocassem aí, por favor, que é uma organela que a gente chama assim, de complexo de Golgi.
Olha, o complexo de Golgi, eu preciso que vocês lembrem que o complexo de Golgi, ele é um conjunto de bolsas. É como se a gente pegasse um monte de bolsas achatadas e colocasse uma sobre a outra. Então, olha, o complexo de Golgi é formado, isso aqui, ó, é um conjunto, preste atenção, de bolsas achatadas. É um conjunto, ó, de bolsas achatadas. Aí tu pode dizer assim, mas como é que seria? Olha, pega o complexo de Golgi, ó, é como se fosse assim. A gente vai ter um monte de bolsazinha achatada, uma sobre a outra. Quando eu coloco um monte de bolsa achatada, uma sobre a outra, esse é o desenho do complexo de Golgi que sempre vai aparecer. Agora, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Trabalhando com o complexo de Golgi, lembrem que esse cara aqui, dentro dessas bolsas, olhe, eu vou ter produção de carboidratos. Preste atenção, eu vou ter produção de carboidratos. Aqui vai se produzir açúcar, tá? Eu tenho produção de carboidratos, eu tenho síntese de carboidrato. Mas lembrem que além de produzir carboidrato, o complexo de Golgi, ele armazena. Olha, ele armazena proteínas. Ele armazena proteínas e lipídios. Ele vai armazenar proteínas e lipídios. Agora aqui eu vou ter uma informação. Olha, eu vou colocar aqui as proteínas de azul. Presta atenção. E eu vou colocar os lipídios de laranja. Porque o que é que eu quero que vocês não esqueçam mais? Léo, traz para mim, por favor. Ó, é o seguinte. Eu disse a vocês que o complexo de Golgi, ele produz açúcar, produz carboidrato, produz polissacarídeo. Beleza, tranquilo. André, mas tu pediu para a gente copiar depois que o complexo de Golgi, ele armazena proteína e armazena lipídio. Mas ele produz proteína e lipídio? Ei, monstro, não. Olhe para mim, não. Complexo de Golgi não produz proteína. Complexo de Golgi não produz lipídio. Zero. Então isso vem de onde? É aqui que eu preciso que vocês fiquem ligados. As proteínas que o complexo de Golgi guarda, elas vêm do retículo endoplasmático rugoso, que é outra organela. O retículo endoplasmático rugoso, ele produz as proteínas e manda para o complexo de Golgi guardar. E os lipídios vão vir do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso produz lipídio, mas ele não guarda. Aí ele manda para o complexo de Golgi guardar. Então, olhe, as proteínas do complexo de Golgi vêm do retículo rugoso. E os lipídios do complexo de Golgi vêm do retículo liso, tá? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Não pode esquecer. Eu vou botar só a sigla no quadro. Léo, bota aí, por favor. Então, olhe, vocês vão ter que lembrar, ainda vou respeitar aqui as cores, ó. As proteínas vão vir do retículo endoplasmático rugoso. E os lipídios vão vir do retículo endoplasmático liso. A gente não pode esquecer disso, tá? Aí assim, além de produzir e armazenar, ora, se produz e armazena, eu preciso que vocês não esqueçam que o complexo de Golgi ele também vai secretar. Ou seja, ele empacota as substâncias. Olha, ele empacota e libera substâncias. Ele vai empacotar e libera substâncias, tomem cuidado com isso, o complexo de Golgi são essas funções, tá? Então essas são as duas primeiras. Depois dessas duas primeiras, a terceira organela que eu queria que vocês ficassem bastante ligados, e é uma organela daquelas principais, tá? Cuidado, por favor, com as famosas mitocôndrias. Olha, cuidado com as mitocôndrias. E quando a gente trabalha com mitocôndria, vai ser sempre uma função. É a mitocôndria que vai ser responsável pela produção de energia, ou seja, pela produção de ATP. Lembre que toda vez na biologia que você pega essa sigla ATP, ATP significa energia. Agora, qual é o detalhe? A mitocôndria vai produzir ATP aonde? Olhe, a mitocôndria, ela vai produzir o ATP num processo que a gente chama de respiração aeróbia. Olhe, respiração celular aeróbia. Cuidado com isso, tá?
Cuidado com isso. Léo, traz para mim aqui, por favor. Olhe, lembrem que as mitocôndrias no nosso corpo são elas que produzem energia. São elas que produzem ATP. E o ATP que a mitocôndria produz, olha para mim, o ATP que a mitocôndria produz é num processo chamado de respiração celular aeróbia. E sabe outro segredo da mitocôndria? Olha para mim. A mitocôndria é uma das duas organelas que tem DNA próprio. Porque, segundo a norte-americana Lynn Margulis, essa cientista fantástica, ela descobriu a origem da mitocôndria e dos cloroplastos, que são outras organelas. Ela disse que essas duas organelas, antes de ser organelas, eram procariontes, eram seres procariontes, que entraram dentro da célula eucarionte e fizeram uma simbiose, uma endossimbiose, se transformando em organelas. Por isso que a mitocôndria, ela vai ter DNA próprio e ela vai ter ribossomo próprio, tá? E outro segredo, olhem para mim, mitocôndria é herança materna. Todas as mitocôndrias que estão no meu corpo e todas as mitocôndrias que estão no seu corpo agora são cópias das mitocôndrias da nossa mãe. É zero pai. Mitocôndria é herança materna. É zero pai, tá? Léo, bota aí no quadro para eu botar essa informação aqui para os meninos. Ó, lembre que a gente vai ter assim, ó. Quando pega a mitocôndria, eu preciso que a mitocôndria vai ter mais ou menos esse desenhozinho aqui. Ó, a gente vai ter isso aqui. Peraí. Deixa eu fazer aqui de novo aqui. Ó, eu vou ter esse desenhozinho aqui. Aí a mitocôndria, eles vão fazer assim, ó. Você tem a mitocôndriazinha. A mitocôndria vai ter mais ou menos esse desenho. Aí o que é que eu quero que você lembre? Olhe, que a mitocôndria, ela é uma das duas organelas que vai apresentar DNA próprio, tá? Lembre que a mitocôndria vai ter DNA próprio, tá? E por favor não esqueçam que a mitocôndria, ela sempre vai ser em questões de genética uma herança materna. Cuidado com isso. Vai ser uma herança materna, tá? A mitocôndria. Depois das mitocôndrias, uma quarta organela que eu preciso que vocês lembrem, aqui são organelas mais fáceis, são os centríolos. Lembre que sempre que vocês forem cobrados dos centríolos, vocês vão dizer que o centríolo, presta atenção, é aqui que você vai dizer que ele vai trabalhar na formação. Ó, é aqui que eu vou ter a formação dos cílios e flagelos. Eu vou ter a formação dos cílios e flagelos. Lembrem que os cílios, ó, é exatamente aqueles cabelinhos que aparecem na célula. Você vai ter uma célulazinha assim. Ó, e essa célulazinha ela vai ter um monte de cabelinhos assim. Isso aqui são os cílios. E o flagelo, você vai ter isso aqui. Então eu tenho os cílios e flagelos. Isso aí é formado pelos centríolos. Agora, uma informação que até já apareceu mais de uma vez no Enem, lembre que os centríolos, ó, eles também vão ser responsáveis pela formação, olhe, pela formação das fibras da divisão celular. Olhe, as fibras da divisão celular. Cuidado com isso. E quando você pega essas fibras da divisão, Léo, traz para mim aqui, por favor. Olhe, toda vez que você trabalhar com divisão celular, a gente vai ter dois tipos. Eu tenho a mitose e eu tenho a meiose. Independente se é mitose ou meiose, para acontecer a divisão da célula, eu vou ter que formar umas fibras proteicas, que são as fibras de Aster, as fibras polares e as fibras cromossômicas. Essas três fibras que vocês veem nos desenhos das divisões celulares, quem forma são os centríolos, tá? Então, qualquer coisa que tiver assim, problema no centríolo, então você já sabe que vai ter problema na divisão, porque vai ter problema na formação das fibras. Fiquem ligados que o Enem já cobrou isso, tá? Léo, bota meu quadro aí de novo, por favor. Aí, assim, depois dos centríolos, eu vou ter uma quinta organela, que também já foi bastante falada, e ela é falada. Cuidado que eu vou ter uma quinta organela, que são os lisossomos. E sempre que você pegar o lisossomo, o que é que eu quero que você lembre do lisossomo? Esse cara aqui, olha, ele é uma vesícula esférica. Ele é uma vesícula esférica.
E quando você diz que esse cara aqui é uma vesícula esférica, é porque literalmente esse cara, ó, ele vai ser uma bolinha. Ó, é uma vesícula esférica, então é uma bolsa, é uma bolinha. E dentro dessa bolinha, tá aqui. Dentro dessa bolinha você vai encontrar, ó, eu vou encontrar umas substâncias guardadas aqui. As substâncias que eu vou guardar dentro do lisossomo, olha para cá. Isso aqui são enzimas. Olha, isso aqui são enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas nós vamos chamar de hidrolases. Aí veja o que é que acontece. Ora, se o lisossomo é uma bolinha cheia de enzima digestiva, então tenha certeza que o lisossomo ele vai ser responsável pela digestão intracelular. Preste atenção, ele vai ser responsável pela digestão intracelular. E quando você trabalha com esse termo de digestão intracelular, cuidado que intra, olhe, intra é dentro, tá? Então isso aqui é a digestão que acontece dentro da célula. Léo traz para mim. Então, olhe, o danado dos lisossomos, eles funcionam como se fossem estômagos dentro da célula. Toda digestão que acontece dentro da célula, quem faz a digestão é o lisossomo. E deixa eu contar um segredo, olhem para mim. Os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. Pronto, falei. Não tem esses lisossomos, essa bolsinha que eu desenhei aí. Essa bolsinha que eu desenhei, olhem para mim. Ela é formada pelo complexo de Golgi. Não esquece disso, tá? Léo, bota no meu quadro aí, por favor. A sexta organela, na verdade, não é uma organela. Vocês vão ver que a gente vai dividir ela em duas. É um grupo. Porque o que eu até já falei. É até melhor para vocês. Porque assim, a sexta organela vai ser o retículo, ó, endoplasmático. A diferença que eu até já falei aqui no começo dessa aula, que quando você pega o retículo endoplasmático, olha, o retículo endoplasmático vai ter tipos. O retículo endoplasmático, eu vou ter tipos. Aí qual é a história? Eu tenho um retículo endoplasmático que é chamado de rugoso. Aí eu já vou adiantando, tá? Ah, Tubarão, mas por que ele é rugoso? Olha, ele é rugoso porque ele apresenta ribossomos. Ei, ele apresenta ribossomos. E se esse cara apresenta ribossomos, o que é que o retículo rugoso faz? Ora, se tem ribossomo, ribossomo produz proteína, ribossomo produz proteína. Então, como eu já tinha dito a vocês, o rugoso, ele produz proteínas, tá? Cuidado com isso. Ele vai produzir proteínas. Agora, se ele não tiver ribossomo, você vai dizer que ele é um retículo liso. E ele é um retículo liso, ó, porque ele não apresenta, olha para cá, ele não apresenta ribossomos. Ele não vai apresentar ribossomos. Aí, se ele não apresenta ribossomos, ele não vai conseguir produzir proteína, porque sem ribossomo não tem proteína. Então aqui, você vai dizer que ele, eu já falei isso aqui, ó, ele produz lipídios, produz gordura. Porém, tem uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam, tá? O retículo liso, além de produzir, veja, além de produzir lipídio, você vai dizer que esse cara também trabalha na degradação, que é a quebra, tá? Degradação, olhe, de substâncias. Cuidado com isso. A degradação, ó, de substâncias tóxicas. Ele vai quebrar substâncias tóxicas. E Léo, traz para mim aqui, por favor. Olhe, o retículo liso, botem na cabeça de vocês. Como ele não tem ribossomo, ele não pode produzir proteína igual o rugoso. Então ele vai produzir gordura. Tá, beleza, perfeito. Mas o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? O retículo liso, nas células do nosso fígado, ele vai quebrar substâncias tóxicas. Ele ajuda o nosso corpo quebrando substâncias que não prestam. E eu já vou adiantando. A principal substância é o álcool. A principal substância é o álcool. Tome cuidado com isso, tá? Retículo liso quebra o álcool no fígado. Beleza?
Tranquilo? Léo, bota o quadro aí para botar as últimas. E assim, ainda nessa coisa de degradação de substância tóxica, a penúltima que eu preciso que vocês saibam, essa aqui é muito tranquilinha, é uma organela chamada de peroxissomo. Aí os peroxissomos, olha, eles vão realizar uma função que o retículo liso faz. Porque o peroxissomo, olha, ele também vai trabalhar na degradação, de substâncias, olhem para cá, ele também vai trabalhar na degradação de substâncias tóxicas. Sendo que a substância tóxica que ele vai quebrar não é o álcool. Aqui, ele vai ser especializado em quebrar água oxigenada, que é o que a gente conhece na química como H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Aí, Léo, traz para mim rapidinho. Olha, o peroxissomo vai quebrar água oxigenada que vem do metabolismo dos lipídios. Quando a gente metaboliza lipídio, a gente tem água oxigenada. A água oxigenada é uma substância tóxica, ela vai para o fígado. Quando chega lá no fígado, as células do fígado vão estar cheias de peroxissomos. Aí os peroxissomos são as bolsazinhas que dentro dela vai ter uma enzima chamada de catalase. Aí essa enzima pega a água oxigenada, que é uma coisa tóxica, e quebra a água oxigenada em água e oxigênio, ou seja, substâncias não tóxicas, tá? Não pode esquecer. E Léo, coloca aí para eu terminar. E a última organela, que é uma organela que também tem DNA próprio, igual às mitocôndrias, olha, são os cloroplastos. Agora tem um detalhe, tá? O cloroplasto, pelo amor de Deus, ele é uma organela que nós não apresentamos. Os cloroplastos vão ser encontrados nas algas, olha, e vegetais. E o que é que os cloroplastos vão fazer nesses seres? Lembrem que são os cloroplastos que realizam a fotossíntese. Sempre que trabalhar com cloroplasto é fazer fotossíntese. E fazer fotossíntese é exatamente produzir carboidrato. Ou seja, é na fotossíntese que você tem a produção de carboidratos. É aqui que você vai ter a produção de carboidratos. Léo, traz para mim, por favor. E olhe, os cloroplastos presta atenção, os cloroplastos junto com as mitocôndrias são as duas organelas que a Lynn Margulis confirmou, provou que antes de ser organelas, elas eram seres procariontes. Por isso que os cloroplastos também têm DNA próprio. Por isso que os cloroplastos também são estudados na teoria da endossimbiose dos eucariontes, porque tem DNA próprio. Cuidado com isso. E assim, cloroplasto, fotossíntese. Cloroplasto, fotossíntese. Não pode esquecer, tá? E lembrem que faz fotossíntese, porque dentro do cloroplasto você vai ter aquele pigmento verde, chamado de clorofila, tá? Tranquilo? Eu não poderia, aqui no Prepara Enem e SSA, falar de Enem e não falar de organelas. Vocês têm que saber delas, porque a gente tem uma porrada de questões de citologia que vão falar dessas organelas, tá? E assim, com isso, a gente fecha essa aula de citologia. Eu te espero aqui nas próximas aulas do Prepara Enem e SSA e espalha para todo mundo e traz mais gente para cá para a Educa PE TV. Beleza? Então, beijo no tubarão, valeu!